A nossa aula deste vídeo refere-se à proporção, né? Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui, por exemplo, uma logomarca, vamos supor, e essa logomarca tem, vamos supor que aqui tenhamos 4 de largura e tenhamos 3 de altura. Aí eu quero ampliar esta minha logo de tal maneira que fique proporcional com as duas dimensões, ou seja, a largura fique proporcional e a altura fique proporcional. Por exemplo, se de 4 de largura eu ampliar para uma largura que fique 8, percebe-se claramente que dobramos a largura desse meu logo. Consequentemente, esta altura aqui, que inicialmente é 3, tem que ficar 6, também tem que dobrar. Pronto, você tem o que aqui? Esta figura aqui representa uma cópia fiel desta e vice-versa. A diferença que tem dessas cópias é que essa aqui está ampliada, né? Enquanto que essa aqui está reduzida. Pois é isso que a gente vai ver agora. Vamos estudar então as propriedades que envolve, vamos ver exemplos, testes que envolvem justamente esse conteúdo chamado proporção. O que é na verdade, né? Como se define mesmo uma proporção? É uma igualdade de duas razões, né? Lembre, razão da outra videoaula, razão na verdade é o que? É um quociente entre dois números inteiros, do primeiro pelo segundo, de tal maneira em que o segundo tenha que ser sempre diferente de zero, que a gente chama de antecedente e consequente, né? Pois bem, aqui vocês têm uma razão, aqui vocês têm uma razão, a igualdade dessas duas razões é o que a gente chama então de definição ou é o que a gente chama de proporção. A gente diz que essa razão aqui é proporcional a esta. E a gente costuma ler assim, ó, o A está para B, assim como o C está para D. Quando a gente diz está para, é porque eu estou dizendo que aqui vocês têm uma razão, vocês têm uma divisão, né? Quando eu digo o A está para B, assim como, esse aqui, assim como, representa uma igualdade que a gente tem dessas duas razões. Correto? Este elemento aqui e este aqui, o bem de cima à esquerda e o bem de baixo à direita, é o que a gente chama de extremos. É o caso do A e do D. E esses aqui, o C e o B, é o que a gente chama de meios, né? Então, é isso que você tem. O A e o D são os extremos e o C e o B são os meios, ok? Existem várias propriedades, né, sobre a proporção. Nós vamos ver duas principais propriedades, aquelas que são mais solicitadas em problemas práticos envolvendo esse assunto. A primeira propriedade diz o seguinte, ó, quando você tem uma proporção, a gente diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou seja, é aquela chamada multiplicação cruzada, atravessada, assim, ó. Porque o A e o D são os extremos. Então, A vezes o D será igual a B vezes o C, que corresponde então aos meios. E isto é a que a gente chama de propriedade que define para nós uma proporção. É a principal propriedade que a gente tem da proporção. Vamos ver um exemplo? 2 está para 5, assim como 4 está para 10. Observem que, se eu multiplicar aqui os extremos, vocês vão ver que é exatamente igual ao produto dos meios. Ou seja, 2 vezes 10 é exatamente igual a 5 vezes o 4. Concordo? 2 vezes 10 é 20, 5 vezes 4 é 20. Mas a gente vê também o seguinte, pessoal. Se a gente analisar esta fração aqui e essa aqui, ou seja, se a gente analisar esta razão e esta, a gente vai ver que são razões que equivalem-se. Numa fração, a gente pode dividir o primeiro, o de cima, no caso, o antecedente, que a gente costuma chamar também de numerador, por 2, e o denominador, que é o consequente, também por 2. Quando a gente divide este por 2 e este por 2, a gente fica com essa fração 2/5. Veja que
aqui você tem o 4 sendo o dobro do 2 que aparece no numerador. Consequentemente, aqui embaixo tem que acontecer a mesma coisa. O aumento tem que ser o quê? Proporcional. Daí o termo, então, proporção. Correto? Então, essa propriedade aqui, ela é muito utilizada, né? A propriedade dos elementos cruzados da proporção. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. A outra propriedade faz referência ao seguinte, ó. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma igualdade de 2 razões. Podia ser mais, podia ser uma igualdade de 3 razões, 4 razões, enfim, quantas razões forem necessárias. Coloquei apenas 2 aqui, né? Uma igualdade de 2 razões. Veja que essa propriedade diz o seguinte, ó, que se eu somar os numeradores, o A e o C, e dividir pela soma dos denominadores, vocês vão ver que isso vai ser igual a cada uma das razões. Isto vale também para a subtração. Se eu subtrair este deste, dividido pela subtração deste por este, o resultado vai ser o mesmo. Vamos ver um exemplo? Aqui, ó. Vamos pegar o de cima mesmo aqui, ó. 2 sobre 5 é igual a 4 dividido por 10. Observem que se eu pegar o 2 e somar com 4, e pegar o 5 e somar com 10, eu terei a fração 6 dividido por 15. Ora, essa fração equivale a esta e equivale a esta. Por quê? Pega esta fração aqui e divida ela por 3. Quando você dividir isso aqui por 3 e isso aqui por 3, você vai ter 2/5. São frações que equivalem-se. Para chegar nessa fração, pega este valor aqui e divide ele por 1,5 e esse aqui por 1,5. Você vai chegar nesse valor que você tem aqui. Ou seja, isso vai funcionar. Correto? E funciona também para a subtração. Se eu subtrair, também vai validar esta nossa propriedade. Ok? Vamos ver ali, então, 2 exemplos iniciais. Eu tenho aqui uma igualdade de 2 razões, correto? Que é uma proporção. Só que o x é o valor desconhecido, é o valor que nós temos que encontrar. Então, a gente pode pensar assim, ó, multiplicar cruzado isso aqui, ó, só para aproveitar, né, a propriedade esta que define a proporção. Veja que 5 vezes o x é igual a 10 vezes o 7. Tem que ser para que isto funcione, para que essa igualdade se equivale. Aí você vai pegar, dividir toda a equação por 5 e aí você vai ter isto aqui, ó, isto aqui, correto? É aquela jogada que a gente sempre fala, né? Ah, aqui está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, né? Ou você divide aqui por 5, vai cancelar o 5, e você divide por 5, que é o que nós temos aqui. Quando você faz essa divisão aqui, do 10 pelo 5, você encontra 2. E 2 vezes 7, o que é? É 14. Pronto. 14 é o valor do x. Notaram que este valor aqui, o 10, ele é o dobro do 5. Certamente o x teria que ser o dobro do 7, correto? E o x realmente confirmou, ele é 14. Imaginem, por exemplo, uma foto, uma gravura qualquer que você tenha, vamos supor lá que você tenha 4 centímetros de largura, ou simplesmente 4 unidades de medida, e aqui vocês têm 3 unidades de medida. E você resolva ampliar esta foto, essa gravura, enfim, este pôster, né? De tal maneira a ter uma largura de 32 centímetros. 32 centímetros. A pergunta é, qual deve ser a altura para que esta gravura, para que esta figura fique proporcional, para que eu tenha figuras que sejam uma ampliada da outra? Bom, você pode fazer assim, ó. Ou você escreve 3 sobre 4, ou você escreve 4 sobre 3. A ordem aqui é irrelevante. Se eu, por exemplo, escrever, vou colocar aqui para separar para a gente resolver. Se eu colocar assim, ó, 3 para 4, eu estou dizendo que a largura aparece no denominador.
E eu estou dizendo que o 3, que é a altura, aparece no numerador. Bom, a outra razão tem que seguir este mesmo padrão, ou seja, o numerador tem que aparecer como sendo a altura, que eu vou chamar de x, para variar, né? A gente chama de x, a incógnita, então vamos chamar de x, e a largura que você tem aqui vai valer 32, ou seja, a largura aparece no denominador. Se por acaso eu escrevesse 4 sobre 3, bom, aí eu colocaria o 4 como largura em cima e, consequentemente, a largura teria que aparecer em cima, correto? Bom, agora é só a gente multiplicar isto cruzado, como eu fiz no exemplo anterior. Aí você vai ter 4 vezes o x é igual a 32 vezes o 3. O x é igual a 32 vezes o 3 dividido por 4. Né? Então, fica esse vezes este, que aqui está colocado, e esse vezes este, multiplicado em forma de x, cruzado. Né? Este 4 passa dividindo, ou tu divide aqui por 4, aqui por 4. Essa divisão aqui, ela é possível, vai dar 8, e aí 8 vezes 3 vai dar 24. Então, significa dizer que a largura desta figura, a altura dessa figura tem que ter o quê? 24 unidades de medida. Valeu? E aí, pessoal, meu nome é Jorge Krug, sou professor de matemática de cursinhos pré-vestibulares há mais de 30 anos e eu levo um lema comigo que é o pentagrama do professor, portanto composta por 5 pontas. A primeira ponta é o saber. Como assim saber? Saber no sentido de que tu tem que ter conhecimento da tua área para que tu possa, a partir daí, poder aprofundar e mostrar esse conhecimento para o seu aluno. Isso vai ser muito relevante, levar cada vez mais profundo o conteúdo para que ele tenha facilidade a ingressar no curso superior e que ele possa então atingir o seu grande sonho, que é cursar aquele curso pretendido. A segunda ponta do nosso pentagrama é a tecnologia. O professor tem que ficar ligado nas novas tendências tecnológicas. Nós, por exemplo, usamos a tecnologia sem fio do telefone celular, no qual a imagem de sua apostila é projetada num quadro branco. Isso dará muito maior rapidez e fluidez no desenvolvimento dos nossos conteúdos. A terceira ponta do nosso pentagrama é a responsabilidade. Ou seja, o professor tem que ser responsável pelo seu aluno, ser responsável pelo seu horário. Eu, por exemplo, eu fico doido quando eu vejo alguma coisa errada na minha apostila, quando eu vejo um gabarito que eu passei errado para o meu aluno. Isso é muito relevante, ter compromisso com o aluno em todos os sentidos, em termos de horário, em termos de material didático, claro, que dê espaço para que ele possa resolver os seus exercícios em aula. Isso para mim é muito importante, ser responsável com o meu aluno. Quarto item do nosso pentagrama é a disponibilidade. Eu acho isso fundamental. O professor tem que ficar disponível ao seu aluno, tanto virtualmente pelas redes sociais, tanto presencialmente. Isso é fundamental, olhar no olho do aluno, ver a sua dificuldade. Eu sempre acho que o aluno nunca faz uma pergunta idiota. O que existe são professores arrogantes que não entendem a pergunta que o aluno faz. É importante que o professor tenha essa empatia com o aluno, para que ele possa ser, no futuro, um profissional que desenvolva a ética, o compromisso, a honestidade, que é o que nós precisamos. O quinto e último item da nossa ponta do pentagrama é a amizade. Não é raro, por exemplo, de termos alunos que já são profissionais formados e serem nosso amigo, de falarem para nós que durante o período em que ele foi aluno, a gente conseguiu contribuir para que ele pudesse, então, ter um bom desenvolvimento em aula, para que ele tivesse tranquilidade para aprender os seus conhecimentos. A amizade entre aluno e professor é fundamental.